Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado. Neste programa, andei por entre frestas e te trouxe flores, pedras e algumas miudezas de Paulo Crumbin. I'd wash the sand off the shore, give the world if it was mine. Pois é, estamos aqui começando mais um Quadrinho ao Quadrado, nosso podcast sobre quadrinhos nacionais. Eu sou o Estranho, aqui sempre acompanhado por... O Judeu Ateu, num estado de bagaço, Estranho. Eu tô cansado. Final de ano, sempre uma correria aqui. Pois é, sempre uma correria, mas o momento do descanso, o momento do respiro da sua semana, do seu mês, você ouvindo o podcast, é quando você pode ouvir nós falamos sobre quadrinhos, e nesse caso, quadrinhos nacionais, né? Sempre uma felicidade. Muito bem. O Quadrinho ao Quadrado, a gente fala sobre um quadrinho normalmente em duas partes, sem spoiler para quem não leu, conhecer a obra, e depois com spoiler para quem já leu e, né, não quiser comentar alguma coisa mais do enredo. Eu não sei se vai ser o caso aqui nesse. Não sei se vai ser o caso também, não. A gente já discute isso. Mas antes disso, Judeu, o Ao Quadrado tem um Apoia-se. Correto. apoia.se/ao quadrado. Você pode apoiar a gente no valor que você quiser. E o dinheiro é usado, inclusive, para apoiar o mercado nacional, o mercado de quadrinhos nacional. O dinheiro é usado pra gente comprar HQs e outras coisas. Quando eu quero ir no bar, eu uso o dinheiro do Apoia-se. Então, pagar então... servidor também. Tem coisas, usos pessoais aí e tem usos profissionais. Perfeito. Mas nas faixas acima de R$10, você tem o seu nome lido no programa. Começando aqui com Ana Gabriela Benítez, Matheus Lima, Thiago Marcelo Risso, Gustavo Santos e Marlon Renan. Muito bem, Judeu. Vamos lá pro quadrinho nacional. Andei por entre as frestas e te trouxe flores, pedras e algumas miudezas. Okay. Do Paulo Crumbin, que quem tá ouvindo o podcast não ouviu, mas eu gaguejei várias vezes pra conseguir falar isso na abertura. Não tá falando frestas muito bem até agora, não? Não, essa palavra tá me pegando de jeito. Mas vamos começar com a pergunta clássica sobre o que é Andei por entre reticências. Pois é, provavelmente a premissa mais difícil de todos que a gente fez até agora pra mim, mas andei por entre frestas, vou chamar só isso, descrito no próprio quadrinho, numa anti-HQ, né? Ele é uma experiência. Até falar isso que eu falei pode ser um pouco estragar a experiência, eu não sei, ok? Não, desculpa. Isso tá na orelha. Se alguém pegou na livraria e olhou a orelha, já viu isso. Ok, então tá. Eu não li a orelha, eu raramente leio orelhas de quadrinhos. A orelha diz que esse livro não segue necessariamente as convenções das instituições normativas, pois acredita que a edição deve interagir junto da espontaneidade e pluralidade de linguagens e especificidades aqui elaboradas. Perfeito, e não descreveu melhor do que eu poderia. É uma enorme experiência em tentar explorar um pouco mais o formato de quadrinhos, de abranger ele, e faz isso de inúmeras formas, muitas vezes não sequenciais ou relacionadas entre si. Parece um álbum em muitos aspectos de várias sketches absurdas acontecendo. E se isso pareceu muito abstrato, é porque o quadrinho de fato acaba sendo bem maluco. É uma experiência bem única que está sendo entregue aqui pelo Crumbin. A minha impressão é que esse quadrinho, ele foi lançado pela editora Mino, oficialmente, mas ele pra mim é uma cara de fanzine, assim, sabe? No sentido muito que é meio que um grito, meio que um manifesto, mais do que um álbum coeso, é mais isso, sabe? Tipo, parece que a ideia do autor foi fazer um fluxo de consciência maluco que, tipo, não importa, eu vou fazer o que tá vindo e é isso, ele fez o que tava vindo o tempo todo. Acabou. Engraçado, pra mim, fanzine normalmente eu associo umas ideias bem fechadas que as pessoas têm. Vou escrever minha história curtinha aqui de 15 páginas, sabe? Não um quadrinho tão experimental, assim. E a gente já usou esse termo experimental pra vários quadrinhos na história desse podcast, mas eu acho que eu nunca li um quadrinho tão objetivamente experimental, em que o objetivo dele era, de fato, experimentar, sabe? Tipo, testar as barreiras da linguagem dos quadrinhos e tentar expandir a mídia e meio que a experiência do leitor por meio disso. Sim. Eu chamo do fanzine que eu penso bem naqueles
quase primórdios de quadrinhos, aquelas produções que muitas vezes estão até atrelado, sei lá, movimento punk, por exemplo, de fazer essas coisas mais... E não necessariamente quadrinhos, inclusive, né? Os fanzines. Por exemplo, uma anedota, eu fui um dia num rolê com uns amigos meus, a gente foi num bar, e aí tava a galera das artes ali, porque esse amigo meu faz teatro, tava a galera das artes ali também, e aí uma menina vendeu pra mim a arte dela ali, de que era umas colagens e que era também meio que fluxo de pensamento, de consciência, meio doidão, e tipo, é nessa pegada, assim. Tem aquela coleção da Ugra, a Ugra é uma loja, mas também tem a Ugra Press, que eles publicam alguns quadrinhos, e eles têm a coleção que é O Grito, que são vários quadrinhos pequenininhos, inclusive o Crumbin tem um quadrinho lá, que é o Ruído, e lá no meio você vê que tem muito quadrinista nessa pegada, sabe? De fazer meio que fluxo de pensamento. Eu acho que o Crumbin foi por essa vertente também. O Ruído, inclusive, que é dele, é nessa exata mesma pegada de meio loucura, só que bem menor. E aqui é muito mais... vai muito mais longe, né? O Crumbin, inclusive, é um autor que a gente quase já comentou dele uma vez, né? A gente por muito tempo ficou de comentar ou não o Gnucci. Gnucci é dele, não tô maluco, né? Isso, é dele mesmo. E acho que acabou não falando porque acho que tava fora de publicação, aí voltou e a gente... Ainda tá fora de catálogo. Era publicação independente e não tem, infelizmente, é muito bom. É muito bom, eu comprei numa FIC há muito tempo atrás. Sim. Infelizmente não foi, mas definitivamente, com certeza Gnucci, numa boa pegada abstrata também, né? Parece que tá bem na vibe do autor fazer essas experimentações com a linguagem. Mas dito isso, a gente tá falando, pra quem de repente não leu, assim, tá parecendo muito abstrato, mas se você for folhear o quadrinho, o que você vai ver basicamente são quase uma colagem de imagens, assim, que às vezes tem coesão, no sentido de alguns trechos é uma história mais contínua, que é abstrata, mas tem uma continuidade ali. Dá pra entender, né? Tipo no começo, por exemplo, tem um trecho que fala um pouco ali sobre urbanização, e aí tem um trecho sobre demoliram uma casa e tinha uma criança, sabe? É um trecho curto, que começa do nada, termina do nada e caminha pra outra coisa completamente diferente. Aí às vezes vai ter um poema... Sem transição, né? Muitas vezes. Sem transição nenhuma, Aí às vezes vai ter um poema, às vezes vai ter um texto de uma terceira pessoa, vai ter poema do autor, vai ter fluxo de pensamentos aleatórios. Inclusive tem uma cena que são várias vezes fluxos de pensamento no sentido de várias palavras só conectadas, sem sentido. É isso, é abstrato. Mas eu queria falar um pouco, a gente já fala um pouco mais sobre o abstrato, que eu acho que tem um pouco mais pra falar, talvez você também, mas desses trechos contínuos, eles têm... Você sente que eles têm alguma ideia que a história tá tentando passar, que o quadrinho tá tentando passar? Alguns focos que ele tá mirando nesse quadrinho? Bom, eu quero falar que sim, porque a última história do quadrinho é o autor explicando o quadrinho, né? E uma decisão acertadíssima, eu quero comentar, a gente vai comentar disso separadamente, eu imagino, né? Mas eu quero só adiantar que achei uma excelente decisão. Mas antes de chegar nessa parte em que o autor basicamente me explica o quadrinho, eu tava entrando na vibe meio que só. Até chegar nessa parte, eu com certeza não tava achando algo que abrange tudo isso. Com certeza o tema da cidade de São Paulo, por exemplo, né, o tema de urbanização no geral e a vida na cidade é uma constante pra mim aqui. Políticas com relação a desigualdades e moradia e falta de moradia. Essa é pelo menos uma linha que atravessa o quadrinho inteiro pra mim, sim. Isso aí, antes de chegar nessa parte que o autor explica o quadrinho, eu também estava apreciando todas as experimentações e meio que num trabalho detetivesco, tentando procurar de onde estavam vindo cada referência, sabe? Eu tava pegando, nossa, isso aqui é muito... Tem tanto de grafite e piche nesse quadrinho, sabe? Eu tava pensando... Sim. Outra hora eu tava pensando, nossa, tem tanto de ira nacional, sabe? Ele tem esse espírito em muitos desenhos da tira nacional. Todas essas coisas que
a gente, durante esse podcast, inclusive, já identificou como autenticamente nacional, sabe? Ah, não, a tira é uma das formas de quadrinhos mais nacionais, mais incrustadas no pensamento nacional do que é uma HQ. Então, essas são algumas das linhas que eu encontrava durante as histórias inteiras, até chegar nessa parte. Você teve algum pensamento parecido? Não, basicamente a mesma ideia. Eu sinto que o quadrinho, dá pra fazer um estudo, eu não fiz esse levantamento, da origem dos quadrinistas que a gente falou nesse podcast, da onde eles são. Eu acho que se a gente for fazer um levantamento, muito provavelmente por questões de mercado, da gente também, mas de mercado, muito provavelmente vai estar concentrado no sul-sudeste aqui, mais sudeste inclusive, principalmente São Paulo, e aqui eu acho que de todos, esse é o quadrinho mais São Paulo de todos os quadrinhos que existe. Tipo, ele respira um paulistano. Esse quadrinho. Esse quadrinho é o respiro de um paulistano. Eu que sou paulista, não moro na capital, frequento ela, mas moro numa cidade de interior. Então, aí eu consigo dar uma olhada um pouquinho distante e ver que, tipo, essa aqui não é a minha realidade, mas eu sei que é a realidade do paulistano. Essa é a cara que ele tem de como ele vive a cidade, como ele respira isso. Então tem, o que você falou, tem assuntos ali de urbanização, tem muito picho, que é uma grande inspiração do Crumbin, não só aqui, em Ruídos também, que é o outro quadrinho da Ugra que eu li dele, tá ali, a gente sabe que faz parte, assunto tipicamente paulistano ali, então, tipo, tem uma referência clara àquela disputa do Teatro Oficina, que é um teatro tradicional paulistano, com o Silvio Santos, que era o dono do terreno, do lado, e tem um vídeo famoso e ele referencia nessa HQ. Então, tipo, é muito paulista. Eu não sei o quanto isso pode até afastar pessoas de outras regiões por, sei lá, não conseguir sentir exatamente esse clima. Mas que ele coloca a paulistanidade ali, coloca, com certeza. Tem um momento ali com as pombas que ele só começa a nomear, tipo, partes ali do centro, sabe? Paysandu, São Francisco, Aroche, Sé, Dom José, tipo, só ruas e regiões que começam a ser listadas ali, basicamente, sim, sabe? E com o amor e ódio de um típico paulistano também, sabe? Sim. Com o reconhecimento da horrível desigualdade que incrusta cada canto dessa cidade e com uma temática eterna também dos quadrinhos nacionais, sabe? Esse é outro clichê aqui do Ao Quadrado, que a gente comenta os quadrinhos que a merda que foi a urbanização na história do Brasil, sabe? Quantas renovações não foram feitas que só expulsaram pessoas. E aqui ele não tá buscando o passado em alguns momentos, ele tá imaginando já, sabe? Ah, não, uma hora vão só derrubar a Cracolândia por inteiras e falar que é uma urbanização, sabe? Sim. Então, assim, ele passa por tudo isso. Qual é o seu sentimento ao passar por tudo isso? Porque eu sinto que esse quadrinho ele é muito de sentimento, justamente, né? A gente... Eu tô curioso por você, Estranho, porque esse quadrinho é dividido em dois momentos. Um pré, pelo menos numa primeira leitura, é o pré e o depois da parte final, né? E qual a parte final que você... O que você tá nomeando de parte final? O momento em que o autor basicamente explica o quadrinho pra você. É a parte que ele encontra... O Tails do Sonic. O Tails do Sonic. Pra quem não leu, fica o que esse significa? Absurdo. Tá. O que você tava achando até aquele momento? Então, a história, ela, como eu falei no começo, que é um fluxo de consciência, então ela passa por muitas coisas. E eu acho que a maioria das coisas eu acho interessante. Ok. A maioria. Tem uma que eu não gosto e e coincidentemente ou não, é a mais longa. Que é a parte política. Pois é. Que pra mim é um trecho muito longo aqui. O quadrinho ele tem quantas páginas aqui? Vamos ver, deve ter umas 300, eu não sei, não tem número nas páginas. Não... aqui 260 páginas. Bastante, é comprido, mas você lê relativamente rápido. Eu chuto que deve ter umas 50 pra 60, tipo um quarto. Ele faz uma paródia política que... é uma das paródias políticas mais óbvias que eu já vi, sabe? Pois é. E é uma pena, porque o quadrinho é tão absurdo, ele é tão criativo em tantas coisas, e aí pra chegar nessa parte...
acaba sendo o que você falou, é uma tira que eu leria no Twitter e eu, ok, beleza, sabe? O spoiler é que é um trecho do impeachment da Dilma até a eleição do Bolsonaro, contado da forma mais direta possível, sabe? Tipo, até Quase, é caricatural, obviamente, tem algumas brincadeiras visuais, tem metáforas, mas eu li e eu falava assim, qual é a tirada daqui? Qual que é o tchan? Qual que é o que tá trazendo isso, a não ser narrar meio tragicamente, cartunescamente essa situação? Não senti nada aí. E até na própria vibe experimental do quadrinho, eu não senti que tava acrescentando muito, sabe? Não. Eu acho que não conversa muito com o que vem antes e com o que vem depois. Essa é a parte que me chateia um pouco. E foi difícil passar por ela, eu admito. E, sei lá, até porque ela é um pouco óbvia e é um pouquinho simplista também pra mim. Eu não sei se eu que tô politizado demais pra achar a simplicidade desse relato político. Eu não fui muito fã, não. Achei um pouquinho simplista demais a forma que foi contada. E sei lá, eu provavelmente divido a maior parte de opinião política do que tá sendo retratado aqui, sabe? E não me impressiona. E não me impressiona mesmo assim. É sempre difícil saber o quanto a nosso tipo de vivência pode influenciar de ver isso como algo simplista e, né, tipo, até óbvio, eu diria, né? É bem óbvio. Não é tudo Tirando ruim. isso. Não é tudo ruim também. Algumas ideias ali no meio são. Eu gostei do Haddad ser o piche de pato que ele tem ali, sabe? Sim, do Pato sim. Donald. Essa é uma ideia boa. Essa é uma ideia boa, eu gostei. Dito isso, ainda há, e esse é um ponto que é claramente elogiável, eu gosto muito da arte do Crumbin, assim, ele tem uma fluidez ali, ele tem um calor humano dele, assim, sabe, uma cara dele que coloca todos os quadrinhos que eu li dele e dele com a Cris Eiko, que é parceira de vários quadrinhos deles, né, tipo quadrinhos A2 ou as versões do Penadinho do Graphic MSP. Sim. E tem uma cara muito agradável. Eu não sei qual adjetivo usar, mas veio agora na cabeça, agradável. Tipo, eu olho e falo, eu gosto dessa arte. Ela é muito específica, caricatural, quase como cartunesca ali de tirinha. Tipo, eu tenho uma tirinha e essa é a cara da minha tirinha, né? Como qualquer quadrinista tem. E eu olho e falo, eu gosto disso. Eu gosto dessa daqui. É muito gostosa. É muito fluida, é muito redonda e bonita. Tem a história ali que você falou do bebê que nasce de uma parede, né? E aí eu tenho um personagem bigodudo que tá narrando o que tá acontecendo, e eu, tipo, virava a página. Aí, tomara que ele apareça de novo. Eu tô adorando esse personagem. É maravilhoso ele narrando ali. Sim, muito bonito, muito bonito. E aí, então, mesmo nessa parte que eu não gostei, que foi longa, ele tinha essa personalidade ali na arte e foi o que me perseverou pra passar. Porque uma vez que eu passei, e aí voltando pra sua pergunta original, uma vez que eu passei desse grande trecho que eu não gostei, eu acho que tudo que vem antes, tudo que vem depois é muito mais interessante. Ele é esse desconexo, mas que tem algum sentido quando você vai lendo na sequência das coisas, sabe? Tipo, uma coisa meio que puxa a outra, meio que parece que é um pouco de alguém com déficit de atenção ali que muda de assunto do nada, mas que você entende como que ele pulou de um assunto pro outro, sabe? Tipo, eu entendi as sinapses que levaram pro próximo assunto, mesmo eu não tendo visto. Muito bem conectado, inclusive, com as próprias sinapses de pensamento que tem sendo reproduzidas pelo menininho ali de chapéu, né? Que é ele, né? Se você já viu exato. O Paulo Crumbin, é ele, né? Ele tá se desenhando aí. Então, muito perfeitamente sendo representado. Você vê as sinapses, você entende as sinapses ali também, sabe? Sim. Você falou que é fluido de ler e você tem completa razão. É tão fácil. Você lendo uma tacada só, eu concordo com essa parte do trecho, mas
Na arte, principalmente, me impressionou a diversidade do que ele tá... Da arte mudando de história pra história, sabe? Uhum. A primeira que abre é a mais absurda de todas, sabe? A primeira história que abre. Sim. Ela é tão insana. Me fez lembrar de Blame em muitos sentidos. É, muito maluca ali. Quando eu comecei, eu falei, eu não sei o que tá acontecendo aqui. Eu não sei. Quero. Não sei o que é, mas quero. E, tipo, eu não sei porquê, mas por essa história, por essa primeira história me lembrar de Blame, eu pensei que, sabe, esse quadrinho inteiro me lembra de Blame em alguma forma, nesse sentido, até no sentido abstrato de contar histórias, sabe? De que ser colocado no meio de uma história várias vezes, numa linguagem quase incompreensível, e você é convidado a ler ela e abandonar ela e ir pra uma próxima, sabe? Sim. É quase como um art porn ali, né? Eu quero visualizar isso mais do que tudo, né? Eu quero olhar pra isso na correlação com Blame, né? Tipo, eu quero ver o que tá acontecendo muito, né? Visualmente mesmo. E é claro, você acaba interpretando muitas coisas como um futuro meio distópico, sabe? Eu gostei muito da história dos meninos com a pipa ali, que termina com um textinho do Load, né? Sim. Eu curti muito aquilo, eu adorei. Sim, é muito bom. Eu gostei muito da meio que essa linguagem inventada, sabe? Meio que me fez pensar em Mad Max Fury Road, que eles têm uma linguagem brasileira. Desculpa aí, Fury Road é um inglês com um monte de palavras que já perderam o contexto original, sabe? Uhum. E me parece muito isso. Pra mim, eu imaginei um futuro meio distópico brasileiro, em que um monte de palavras que já perderam o contexto foram introduzidas ali. Muitas dessas histórias desconexas me convidaram e eu meio que imaginei o mundo inteiro pra elas. Eu adorei isso. Sim. Então, dito isso, eu acho que a gente então consegue ter um trecho com spoilers, né, desse quadrinho? Pra gente falar um pouquinho ali do final, pra não estragar muito, pra quem não leu. Ok, beleza. Eu quero que a gente discuta um pouco sobre o que o autor disse que é esse quadrinho. Então... Ok, vamos lá. Então, antes de ir pra isso, a visão geral pra você, então, é positiva, Judeu? Estranho. Eu acho que eu meio que amei esse quadrinho no final das contas. Porque, sei lá, quando eu terminei ele, eu de verdade, foi meia hora atrás, um pouquinho. E eu terminei ele e eu tô sozinho aqui. Eu em voz alta, eu dei uma risada e falei... Que absurdo. Eu dei que gibi maluco, sabe? E ele causou uma sensação positiva em mim. Eu amei. Andei por entre as frestas. E aí, gente... E sei lá, eu nem tenho um histórico tão bom nesse podcast com um quadrinho tão experimental assim. Uhum. Mas... Seja lá o que ele queria, ele conseguiu tirar de mim. Então, parabéns, Kurumi, eu gostei. Essa é a forma, eu acho, correta de viver esse quadrinho. Porque ele é de sentimento. Então, tipo, é isso. O que eu senti com isso? Então, quando você falou que você riu, tipo, que quadrinho foi esse? É isso. É isso que esse quadrinho quer causar, na minha opinião. E, obviamente, por ser assim, ele pode ser divisivo, né? Uhum. Então, é difícil dizer, tipo, você vai gostar pra qualquer pessoa que estiver ouvindo e não leu. Não tem como dizer. É impossível. É impossível antecipar qualquer sentimento. O meu foi misto. Por causa dessa parte que foi muito longa e que realmente quase me tirou do quadrinho, que eu tive que terminar por causa do podcast e felizmente eu passei pela parte. Sim. E por isso foi bom. E aí eu sinto que eu olho pra ele e falo, eu queria esse quadrinho exatamente assim, com menos páginas. Tipo, tirando essas páginas aí. Tirando essas páginas eu ia falar, nossa, maravilhoso, adorei, gostei muito dessa sensação que ele me dá, desse fluxo. Alguns fluxos, eu foquei muito naquela cena em específica, mas alguns fluxos eu ficava, ok, eu vou ler rápido essa parte. Tipo, tinha uns textos ali que eu vou ler um pouquinho mais rápido, que me interessa um pouco menos. Mas teve outras, por exemplo, a parte que a gente vai falar agora com spoilers daqui a pouco, que eu falei, não, ok, eu quero... Aqui ele tá me dizendo o que eu tô esperando desse quadrinho e eu quero ouvir o que ele tá me dizendo. Então é muito misto, é muito difícil de colocar um adjetivo sobre o que eu achei dele como um todo, mas
a experiência de ler é uma experiência muito positiva. É uma experiência positiva por conta disso, de te causar sentimentos e sensações, e eu acho que esse era o intuito, e então, portanto, ele acertou completamente, e, portanto, ele é um quadrinho muito bom por isso. Ele fez o que ele queria. Tem uma parte ali no final, ainda sem entrar em spoilers, que ele basicamente fala qual era o intuito dele na criação, e quando eu li isso, eu olhei pra trás pro resto do quadrinho, eu pensei, quer saber, você conseguiu. Se esse era o seu objetivo, você conseguiu. Tipo, acho que foi isso que me fez gostar tanto no final das contas. Na questão, tipo, da expansão e da experimentação. Ele experimentou muito positivamente, assim. Bom, então, dito isso, terminamos aqui a parte sem spoilers, embora tenha um ou outro aí, de andei por entre as frestas e etc. Se você leu, você pode voltar pra segunda parte pra ouvir com spoilers, e se não, você pula lá pro finalzinho pra ouvir o que vai ter no próximo programa, ou só olha aí no post que sempre tá no post. Porque na conta bancária tão alta, só tá sobrando lá. Vamos lá. De alguém tá em falta e o jogo vira, ninguém sabe o que pode acontecer. Pensei que ia morrer de fome, comprei uma MPC. Fazer os bagulho acontecer de coração, que nem os preto velho na antiga defendendo os cordão. Eu num caminho em vão, vou passando os perreios. É aquela velha história de ver o copo meio cheio. Agradeço a Deus por dividir o 17 com candeia. Na contenção eu olho enquanto as pretas passeiam. Ó que firmeza, minha. Eu sempre achei que era frestas. Eu também achava que era, por isso que eu errei na entrada do programa. Aí na hora que eu escrevi, não, frestas, faz mais sentido. É aquelas palavras que você nunca não ouve o suficiente pra ter uma opinião sobre como ela é escrita. Você só chuta, faz sentido você ter dois R's aqui. Mas vamos lá, Judeu. Essa parte que ele encontra o Sonic e o cara do... Como que chama aquele jogo lá? Dos tiros? Metal Slug? Ele não encontra o Sonic, não. Não, o Sonic não, o Tails. Ele odeia o Sonic, o Tails. Ele encontra, em algum momento ali da história, ele encontra o checkpoint do Sonic também, né? Sim. Tem algum sentimento aí com os jogos do Sonic muito específicos a serem trabalhados. Mas aí, o que você achou sobre esse trecho que ele tenta esboçar o que ele tá fazendo? Achei uma decisão acertadíssima, estranha, porque muitos dos quadrinhos experimentais que a gente leu e odiou, tem alguns bem experimentais que a gente leu e a gente odiou nesse podcast. Eu acho que se tivesse uma parte assim no final, eu poderia ter gostado. e tem muito a ver com... Eu fiquei pensando em exposições e museus e tal. E quando você vai, tipo, num Van Gogh ou em algo de arte moderna, tipo um Duchamp da vida, alguma coisa assim, as obras de arte não estão ali soltas, sabe? Ou tem um acompanhante ali, uma pessoa do museu pra ir junto com você explicar. Quando a maioria das vezes tem um texto ali do lado das obras pra você, tipo, entender e o contexto e porque aquilo é impressionante, sabe? Porque aquilo é interessante. E com algo tão experimental assim, eu vejo muito dessa forma, sabe? A necessidade do autor explicar um pouquinho do que ele tá tentando fazer aqui e porque isso é interessante, sabe? Então, quando o menino vai... E obviamente não é dessa forma aqui, o autor acaba muito inteligentemente, na minha opinião, interconectando isso na própria história, sabe? Ele não joga tão cruamente, ele meio que pede um pouquinho da sua parte ali, como leitor, mas no momento que ele fala ali, eu tô tentando fazer um anti-quadrinho, eu tô tentando ver quais são os elementos mais incrustados de um quadrinho e quebrar isso, sabe? Literalmente, e por meio disso propor, ele fala aqui, propor um alargamento da criação narrativa gráfica. Ok, ótimo, cara. Muito obrigado que você me falou isso, porque, tipo, eu li, eu experimentei, e sabe, durante a leitura eu meio que tava sentindo isso, eu já tava sentindo isso, ok, ele tá tentando quebrar aqui a forma com que tal coisa é feita, ele tá tentando puxar coisas de outras formas de arte, mas com um acréscimo desse, eu fiquei muito grato, no final das contas. Eu não quero cobrar isso de qualquer quadrinho experimental, porque eu acho que claro, não é nem sobre esse propósito. É que
a maioria, inclusive, te convida a você tentar entender por que a pessoa tá fazendo aquilo experimental daquela forma, né? É claro. E eu acho que é válido também, muito válido, mas aqui, no sentido que ele tá se propondo, no tipo de narrativa e de ideia, e que ele tá se propondo desde da orelha do quadrinho, eu acho que ele ter optado por falar quase que abertamente, não é diretamente abertamente, mas tipo, quase que abertamente sobre os objetivos dele, né? Ainda é abstrato do jeito que ele lida, né? Ele não fala bem diretamente. Não, aqui eu quis fazer tal coisa. Não, mas a ideia do quadrinho é mais ou menos essa. Ainda escreve da forma quadrinho ali dele, né? Ainda tá escrito como esse fluxo de pensamento maluco, uma conversa muito franca com Tails. Então, eu acho que fez sentido pro que ele quis fazer e foi um bom complemento. Aliás, não é nem complemento que eu chamaria. Foi uma boa amarração de todas as ideias, sabe? Tipo, ok, eu joguei tudo aqui. Eu joguei tudo isso por quê? E aí ele falou e eu, ok, beleza. Entendi de onde você tá vindo. E é válido. Não sei se, agora partindo para um julgamento de valor, né? Não sei se o objetivo dele de meio que negar a HQ se tá 100% atendido aí, né? Tipo, não sei se o caminho que ele seguiu é exatamente a anti-HQ. Mas ele tentou. E eu acho digno e eu acho honesto falar que é isso que ele quis fazer e boa. A gente pode julgar o que é a HQ e o que poderia ter a mais ou a menos pra gente se sentir seguro de falar, ok, beleza, essa é a anti-HQ. Eu não acho que essa é a anti-HQ. Ainda eu consigo ver outras HQs assim que são também tão anti quanto essa, mas sei lá, é abstrato. Mas o objetivo era ser abstrato e por isso tá ótimo e obrigado por ter me falado isso, sabe? No final do dia, seja lá o que for uma anti-HQ, não é? Ele chama de anti-HQ num certo momento ali, mas previamente ele chama de HQ de transbordamento, é o que ele chama, né? Nessa... quase um pós-HQ. E nesse sentido ele faz bem ali, sabe? Sim. Tem um momento ali no Movimento 1 que ele fala de recusa do espaço branco, sabe? E você vê a sujeira na HQ o tempo todo, sabe? Como se estivesse negando essa limpeza que se assume de quadrinhos e tal. Ele fala muito essa parte que ele recusa o espaço branco, é tipo, negar o espaço da sarjeta, né? Esse espaço entre os quadrinhos. Ele absolutamente abole os quadros no quadrinho inteiro, né? Em vários momentos você olha que existe ali a borda do quadro e tá completamente vazei dela, sabe? Até simbolicamente numa cena em que ele desenha um quadrado no chão e deita pra fora dela. E começa a manchar o quadro, né? Começa a borrar essas linhas. Isso com certeza ele vaza completamente do conceito da HQ. O que, assim, é por isso que eu falo, não sei se essa é anti-HQ, porque, tipo, eu já vi isso várias vezes. Já vi essas várias vezes. Então, tipo, não é nada... achei a fórmula. Mas é o que ele quis fazer e por isso, parabéns, né? Fez o que era pra fazer. Qual o nome daquele mangá do Furuya? Que são vários piadinhas curtas de 4... Palepoli. Me fez lembrar de Palepoli. Eu andei por entre as frestas, porque no mesmo sentido de que são várias piadinhas curtinhas e todas elas experimentais, né? Ele tá tentando brincar ali com o formato de 4 quadros, inclusive quebrando um pouquinho com o formato, né? Em Palepoli, né? Ele não faz 4 quadros empilhados, ele faz... como quadrado mesmo, como quadrado mesmo, perfeito. E nesse sentido me lembra, até tem uma experimentação diferente em cada história, né? Não é que ele tá tentando fazer uma história única que tá quebrando tudo de uma vez só, né? Sim. São várias... Tipo, aqui eu vou fazer uma convenção diferente. E é meio que essa ideia aqui também, né? A recusa por uma história coesa e narrativa, um arco, sabe? Com certeza tá bem presente aqui. É tão abrupto numa primeira leitura a não separação entre as histórias, sabe? Você fica... No começo você fica, calma aí, eu tô... Que tá rolando aqui? Faz parte... Eu fiquei meio... Quando passou daquela primeira bem maluca, tipo, tem uns... Que a
acha o cubo gigante. Não sei o que. E aí passa lá pra metáfora do Silvio Santos que você comentou, né? Uhum. Eu fiquei. Tem relação? Essas duas histórias estão conectadas ou não? Eu não sei. Você fica meio. Tem um tempinho pra você ajustar a sua mentalidade pra encarar a história, né? Tem um tempo de eu tenho que estar entendendo o que tá acontecendo e em algum momento você percebe, não, eu tenho que entender, eu tenho que sentir. E eu senti. Eu concordo com a maioria das suas críticas, inclusive, mas no final eu só consegui dar meus parabéns pra essa HQ. Ela teve boas ideias experimentais e eu meio que... Eu agradeço o autor de ter exposto tão claramente elas pra mim. Sei lá, ele não tá nem excluindo o leitor de uma interpretação própria, né? Porque ele expôs ali meio que o seu intuito, mas cada história, no final das contas, tem a sua própria interpretação, sabe? Tipo, sim. A história da Pipa, o que são as linhas ali que ele tá desenhando, sabe? São os sonhos, são as possibilidades, e uma hora ele fala que o céu já tá enrijecido de tantas linhas. Isso aí é uma mensagem trágica ou sonhadora. Tem muita coisa para o autor se debruçar aqui ainda. Sim. Então não tá rejeitando o leitor de ter sua própria interpretação aqui, não. Ele só falou como a salsicha é feita, mas você ainda tem que comer a salsicha pra sentir o sabor dela, né? Então... Perfeito. Muito bem, Judeu. Falamos aqui então sobre esse quadrinho de título longo, Andei por Entre as Frestas, etc. E como tradição do Quadrinho ao Quadrado, a gente sempre antecipa qual é o próximo quadrinho que a gente vai falar, para o pessoal já ir atrás, comprar, adquirir e ler também, para poder participar caso seja do interesse. E qual vai ser o quadrinho do mês que vem? Brega Story, de Gidalt Jr.? Exatamente. Gidalt Jr., o primeiro ganhador de Jabuti de quadrinhos, quando surgiu a categoria, com Castanha do Pará, que eu acho que inclusive voltou para catálogo. Um dia a gente pode até falar de Castanha do Pará. O quadrinho censurado, né? A capa do Castanha do Pará foi censurada. Eu nem sei qual é a história disso. Eu sei que foi censurado esse quadrinho. Não sei. É porque ele tem uma imagem ali de uma violência policial em criança e aí falaram, essa capa aí não pode não. Tipo, basicamente é isso. Okay. Mas Brega Story acho que um dos quadrinhos, talvez o quadrinho recente do Gidalt Jr. E vamos falar aqui nesse podcast. Perfeito. Tô ansioso pra ele. Muito bom, então mês que vem Brega Story. Até mês que vem. Até mês que vem.